Vamos lá? Abra sua Bíblia comigo em Deuteronômio capítulo 6. Eu vou ler com vocês do verso 1 até o verso 7. Mas eu vou expor apenas o verso 5 para que vocês entendam um pouco o contexto geral desse capítulo. O fim da lei é a obediência. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor, teu Deus, se te ensinassem, para que os cumprissem na terra que passais a possuir. Para que temais ao Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno. Tu e teu filho e o filho do teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em cumprires, para que bem te suceda e muito te multipliques na terra que mana leite e mel, como te disse o Senhor, Deus de teus pais. Ouve, Israel. O Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás aos teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Pai do céu, nós te damos graças, Senhor, por tua palavra. E nós te pedimos, ó Senhor, que o Senhor derrame sobre nós a tua graça e nos abra o entendimento da tua palavra. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Vocês percebem que tem um contexto geral desse texto que nós acabamos de ler. E entre os judeus, esse texto é chamado de Shema Israel, ou seja, ouve Israel. É um texto que chama o povo de Israel a ouvir ao seu Deus, a compreender quem é seu Deus e a submeter-se a esse Deus santo e justo. Nós devemos ouvir os seus mandamentos, nós devemos obedecer os seus mandamentos. Nós devemos ensinar aos nossos filhos, para que eles também temam a esse Deus, e devemos guardar essa verdade dentro do coração. Esse versículo é a confissão central da fé hebraica. Toda a fé hebraica está nesse verso 6 e que se expande por toda a verdade do Evangelho. Tanto é que Jesus usa esse como o primeiro mandamento. Ele divide toda a verdade de Deus em 2 mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. O que é que nós precisamos entender aqui? É que amar a Deus aqui não é apenas um sentimento ou emoção. É uma resposta integral de todo ser. Eu preciso colocar Deus, o Deus da aliança, como o centro da minha vida. Portanto, hoje eu quero falar sobre esse amar a Deus sobre todas as coisas como adoração e entrega total. A minha adoração a Deus precisa ser uma entrega total e absoluta. E esse amor, ele vai se expressar, segundo esse texto, de 3 formas. Eu devo amar a Deus de todo o meu coração, que são o centro das minhas decisões. Eu devo amar de toda a minha alma, que é a minha vida e a minha identidade, como eu me apresento, como as pessoas me conhecem, e com toda a minha força, que são os meus recursos, as minhas capacidades e o meu vigor. Então, quando Deus nos chama a amá-lo, nos chama a amar com todo o nosso ser, com todas as nossas habilidades, com todas as nossas emoções. E tudo aquilo que fazemos precisa ser refletido nessa relação que eu tenho com esse Deus. Então, essa adoração precisa ser total no meu ser. A origem dessa palavra, dessa aliança que Deus faz com o povo de Israel, a primeira coisa que eu preciso entender é que ela é relacional. É a forma que eu me relaciono com Deus. Deus, quando nos dá a lei, ele está dizendo, vocês para interagirem comigo, vocês precisam agir dessa forma. Como marido, como senhor, como seu dono, Israel. Eu preciso que vocês ajam dentro dessa conformidade. Vocês precisam me amar unicamente como um único Deus, com todo o coração, com toda a alma, com toda a força. Esse amor,
Eu sempre costumo dizer que a nossa relação com Deus é uma relação de resposta. Ele se mostra amoroso e eu respondo com amor. Ele mostra a sua vontade e eu respondo com obediência. A minha relação com o Deus Santo é sempre uma resposta à graça de Deus e nunca barganha. Aquele animal que era colocado no Antigo Testamento não era uma barganha que se faz com Deus. Deus, eu estou te dando isso, portanto você vai me dar tudo o que eu quero. Como nós vimos nos sermões passados, eu falando como é a relação hoje com Deus, né? Que é uma barganha, que é essa relação que Deus tem que fazer tudo o que eu quero. E no Antigo Testamento é justamente o inverso. A centralidade da obediência a Deus está no amor. É uma relação amorosa. A aliança não se sustenta com rituais vazios. Eu posso fazer o ritual todo correto, mas se a minha vida não estiver baseada no amor, ela não funciona. Ela não vai estabelecer o que Deus quer de mim. Então, Deus vai colocando no coração do povo de Israel essa relação, e que precisa ser exclusiva com ele de fidelidade. No verso 14 desse capítulo 6, ele diz, olha, vocês não seguirão outros deuses. Como um casamento, a fidelidade deve ser mútua. Eu sou fiel a ti como Senhor e vocês são fiéis a mim como povo. No Novo Testamento, a linguagem é que Jesus é o nosso noivo e a igreja é sua noiva. E essa relação é sempre mútua e verdadeira. Perceba que é uma relação de entrega total. E esse ensino de Deus, ele é transmitido de forma geracional. Isso perdura e continua, não pode ser modificado, né? Você percebe que no Antigo Testamento essa aliança ela é pedagógica. Os pais ensinam os filhos a temer, a amar e a obedecer a Deus. Uma relação direta de você transmitir a fé, perpetuando a fé dentro do contexto familiar e fazendo com que essa fé seja verdadeira e completa entrega de cada uma dessas pessoas que pertencem ao Deus de Israel. Portanto, olhando para esse texto, esse pacto de amor exclusivo, leal e pedagógico para com Deus, ele entrega ao seu povo e este povo responde em obediência amorosa, em adoração, em verdade obediente, em coração que obedece a Deus, em verdadeira adoração. Walter Kaiser, que é um teólogo que eu gosto bastante, ele diz o seguinte: este amor não é meramente afetuoso, é um compromisso completo com essa aliança que Deus deu. Um amor ativo e obediente. É um amor que lavora, ou seja, abre o ensino de Deus para os outros povos, não só na família. Perceba que começa no centro da família, que é o núcleo principal de todas as relações com Deus. Na contemporaneidade tentam destruir essa compreensão de família, né? Mas percebam que toda a relação com Deus começa nesse núcleo menor de pai e mãe e criança, que se expande para todo Israel e que se expande para os outros povos, quando Deus diz que todas as famílias da terra seriam benditas na fé de Abraão, aqui no capítulo 12 de Gênesis, né? Então você tem uma expansão dessa fé, dessa adoração que se espalha por toda a terra e se revela dentro da obediência. Como eu disse nos sermões passados, Deus nos exige toda a vida. Deus é aquele que afirma a sua verdade. Eu não posso ter uma espiritualidade sob demanda. Ou seja, a minha espiritualidade não vai ser segundo a minha vontade. A minha espiritualidade não vai ser quando eu preciso que Deus faça alguma coisa por mim, apenas. A minha espiritualidade não vai ser só quando tudo está bem. Tudo estiver coeso e encaixado. Pelo contrário, eu preciso adorar a Deus por quem Ele é. Ele é o centro da minha vida, Ele é a minha relação principal com tudo, com o meu trabalho, com tudo que eu faço. Deus está ali no centro dessa verdade. E eu preciso amá-lo por quem Ele é. Ele é o meu Deus e meu Salvador, e não com suas bênçãos. Percebe? Eu falei isso muito nos sermões passados. A minha relação com Deus é verdadeira. A minha religião precisa ser uma prática
verdadeira de adoração de um Deus que eu conheço e que eu me sujeito a Ele não pelos meus humores e pelos meus desejos, mas pelo seu chamado. Eu não busco a Deus para encontrar satisfação e conforto. Jesus disse que é justamente o contrário. Que aqueles que o seguem encontrarão, né, perseguições, dificuldades, né? Teremos desânimo, seremos colocados como rebeldes no mundo, mas ele diz: tenham bom ânimo. Eu venci esse mundo. E a relação, ela precisa ser verdadeira. Tá certo? Fazendo essa conexão com os sermões antigos, quando eu olho para esse texto aqui, a verdade de Deus, ela se avulta, né? Ela aparece para nós como uma adoração que precisa ser de um coração absolutamente puro. Então, adorar a Deus envolvia, nesse texto, reverência, obediência e sacrifício. Se você olhar a continuação do livro de adoração, que é Levítico, você vai perceber que essas verdades estão claras colocadas lá. Você vê que Deus pede a ele sacrifícios. Levítico está do capítulo 1 até o 7. Deus explicitando como ele tem que ser adorado. Portanto, Deus diz a forma de adoração. E como ele quer ser adorado. No capítulo 16, você tem as festas e peregrinações. Tudo que Israel deveria fazer para se lembrar da aliança. E as festividades que deveriam ocorrer para que Israel se alegrasse na bondade de Deus, naquilo que Deus está fazendo entre eles. E também tem um tom de reverência, uma linguagem de temor. O Deus de Israel era santo e transcendente, vinha até nós. Então eu preciso ter temor desse Deus. Eu preciso me aproximar dele com temor, com reverência, por causa da sua santidade, por causa da beleza da sua santidade, porque Deus é fogo consumidor, como nós lemos aqui no Salmo 50. Deus é aquele que consome tudo que é pecado. Deus é aquele que desfaz a queda em santidade. Portanto, eu me aproximo desse Deus amando com todo o meu ser. Abraham Heschel, ele diz o seguinte no seu livro, Quando Deus busca o homem. O ato de adorar a Deus é reconhecer que ele é o centro e a fonte de tudo. A adoração é, antes de tudo, um movimento da alma em direção ao sagrado. Sagrado é aquele que está separado, né? Deus é aquele que é completamente outro. Ele está fora da criação. Então eu me aproximo desse Deus como aquele que me criou, como aquele que me fez, como aquele que organizou a minha vida e me fez entender de onde eu vim, quem eu sou e por que eu existo. Eu existo para adorá-lo, eu existo para viver a sua verdade, eu existo para a eternidade. A minha vida não cessa aqui. E aí você tem essa adoração do Antigo Testamento que eu apresentei para vocês e salta para o ensino de Cristo. No Novo Testamento, toda essa obediência que era à lei, ao sacrifício e ao cerimonial, Jesus vai transformar em algo que nós chamamos de espírito e verdade. É também com todo o meu ser, é também com tudo que eu sou, mas ela acontece primeiro dentro de mim. Ela acontece no meu espírito. Com a vinda de Cristo, a adoração se desloca do templo físico e das grandes festividades para o templo do coração daquele que é redimido. Deus agora vai habitar dentro de nós. Deus, aquele que criou o universo, ele habita dentro do nosso coração. Jesus diz para aquela mulher samaritana: a hora vem, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. A minha relação com Deus, ela vai ser muito mais profunda agora. Porque não é só um deslocamento até o templo para que eu possa adorá-lo. Não é somente o momento em que eu coloco ali a minha adoração diante de Deus. Agora Deus habita em mim. Agora eu sou o templo. E dentro desse contexto que eu expliquei para vocês no sermão passado, agora é cristocêntrico.
agora é centrado na pessoa de Jesus como esse mediador do novo pacto, como aquele cordeiro que morre no meu lugar, como aquele que morre pelos meus pecados. E é transformado em algo que é interior e absolutamente espiritual. Os ritos do Antigo Testamento, eles cessam, mas eles começam em uma outra forma. Eu tenho um culto de adoração a Deus com sua palavra, eu tenho um culto a Deus no sacramento, que representa o cordeiro morto no Antigo Testamento, que morre no nosso lugar, como Jesus ensinou, e eu tenho o batismo que me lava dos pecados. Então Jesus, ele simplifica toda aquela parafernália gigantesca do Antigo Testamento em simplicidade. Mas essa simplicidade, ela é muito mais profunda do que lá. Porque ela muda integralmente o ser humano. E ela também, ela não se estabelece apenas em uma pessoa no indivíduo, né? Ela se abre porque ela é comunitária agora. Agora você também tem uma comunidade inteira, assim como no Novo Testamento você tinha uma nação, você tem uma comunidade inteira que tem uma ética nova, uma nova forma de agir, uma nova forma de lidar, uma nova forma de amar o outro, que me torna igual, absolutamente igual. Nada do que eu possua que não seja intrínseco a mim mesmo pode ser comparado ao outro. Eu sou pecador, o outro também é. Eu sou salvo, o outro também pode ser e é também, né? Então a minha relação, ela modifica completamente. John Stott diz que a verdadeira adoração não consiste em palavras ou cânticos, mas numa vida consagrada à obediência. Um canto a Deus sem coração, entregue a Ele, não passa de uma música. É estranho a gente pensar assim, né? A palavra do Senhor diz que aos servos de Deus fica bem louvá-lo, diz o salmista. Por que fica bem louvá-lo? Porque esse altar é consagrado a Deus. Aquela pessoa pertence a Deus. Então ela vai adorá-lo. E a resposta é adorar do jeito que ele quer. Por isso que Deus dá a sua lei. É por isso que Jesus ensina os seus caminhos. Porque eu preciso fazer segundo ele. Segundo o seu ensino, segundo a sua verdade. Então a minha adoração precisa ser nessa pessoa, nesse ensino, nessa verdade, que Jesus não joga fora. Ele diz, não pense que eu vim eliminar a lei. Eu vim para cumpri-la. E nada da lei vai passar. Então, quando eu olho para Jesus, eu tenho uma forma perfeita de viver, mas eu também tenho uma forma perfeita de adoração. Se você olhar a vida de Jesus, é uma vida completamente voltada para fazer a vontade do Pai. E essa relação ela é passada para nós. E é isso que o apóstolo Paulo, observando, ele diz assim, olha, a nossa mente precisa ser transformada na mente de Cristo. Em Romanos 12 ele diz isso. Ele diz, olha, vocês precisam mudar a sua forma de pensar e apresentar o seu corpo, a sua vida inteira como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é esse culto que você tem para com Ele, que é uma forma espiritual, mas também é mental, é racional, é compreensiva. Você precisa entender a verdade de Deus. Então, a verdadeira adoração, ela não se limita apenas ao domingo. A verdadeira adoração, ela não é uma emoção que eu sinto ali naquele culto, que Deus me enche naquele momento e aquilo fica naquele lugar. Paulo chama o culto dessa logique latreia, que é, ou seja, é um culto consciente, total e diário. A minha mente não se esquece de Deus. Entende? Lembra que eu falei que a adoração hoje, muitas pessoas no cristianismo hoje têm uma vida no culto e uma vida diferente, se esquece, né, da adoração na vida pessoal. Eu falei no sermão passado. Isso não existe para com Israel, isso não existe para com Jesus Cristo. Nós somos um. Quando o salmista diz, bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome, no Salmo 103, é isso que eu estou tentando dizer para vocês. Tudo que há em mim, a minha alma, todo o meu ser precisa adorar esse Deus com toda a minha força, com tudo o que eu sou.
A adoração envolve esse diálogo interno do meu coração. Eu preciso olhar para o meu coração, eu preciso, como o apóstolo Paulo fala na Santa Ceia, né? Eu preciso examinar acuradamente o meu coração para participar da Santa Ceia, para viver a verdade de Deus, para estar com Deus. Isso precisa ser uma análise profunda. Davi comanda a si mesmo a adorar com tudo que há dentro dele. Ele está dizendo, olha, tudo em mim precisa adorar o Senhor. Não me balançando, né? Tudo que há em mim adora o Senhor, como eles fazem lá no Muro das Lamentações. É muito mais do que isso. São a minha forma de agir, a minha ética, a minha adoração, a forma que eu trato as pessoas ao meu redor, os meus filhos, como eu me relaciono com o mandamento e com a vontade de Deus. Você entende como isso é muito mais profundo do que simplesmente você participar de um culto, como nós vemos algumas pessoas que são crentes no momento que estão no culto. Depois elas se esquecem. Toda reverência e maravilhamento diante da santidade de Deus que se sente do culto não pode deixar de existir quando eu saio pela porta e estou num lugar onde não é um lugar de adoração. Porque a adoração está em mim, sou eu que sou o altar. Então, eu continuo, né, adorando a esse Deus onde quer que eu esteja, e Deus é esse meu parceiro espiritual que me faz caminhar em santidade, né? Ele é o Paráclito eterno, ele é aquele que caminha do meu lado. Quando eu entendo isso, eu passo a descobrir essa verdadeira adoração. Eu aprendo a amar a Deus sobre todas as coisas na minha relação espiritual com Ele. Vamos aplicar, para a gente encerrar, algumas aplicações práticas. Portanto, olhando para trás para o que eu já preguei, adoração e amor a Deus é rendição, não consumo. Não pode ser um consumo. Não pode ser algo que eu pague. Não pode ser uma barganha. Não pode ser um lugar que eu compre, entende? Lembra que eu falei para vocês que algumas igrejas agora estão vendendo os lugares da frente do culto? É uma coisa absurda, né? Jesus diz assim, olha, os primeiros lugares, não senta lá. Você está lá no final. Se alguém te convidar para frente, você vem e senta. Jesus já ensinou isso. A aproximação de Deus é quando Deus chama. A honra é quando alguém dá. Você não pode comprar. Você entende como a relação hoje está completamente corrompida? E nós, às vezes, não conseguimos perceber isso. Eu não posso moldar Deus segundo os meus desejos, como eu falei nos últimos sermões. É justamente o inverso. Eu sou moldado por Ele. É Ele que é o oleiro, eu sou o barro. E o oleiro faz do jeito que Ele quer. Não sou eu que vou dizer, Senhor, me faz um vaso de honra. Não, Ele vai fazer o barro que Ele quiser. No barro, o que Ele quiser. Porque é Ele que é Deus. É Ele que me talha. Você entende que é muito diferente dessa religião delivery que eu vou lá e digo, Deus, eu quero assim, eu quero isso, eu quero aquilo, eu determino, eu faço, eu aconteço, e em nome de Jesus o Senhor me abençoe. Deus está acuado, né? Pelo nome de Jesus e Ele tem que fazer o que eu quero. Não, não é assim a religião de Israel. Não é assim a religião em Cristo. Não é assim a minha relação com esse Deus. Segunda coisa, amar a Deus, irmão, segundo o texto de Deuteronômio, segundo o ensino de Cristo, amar a Deus é obedecer, não apenas sentir. Entende? Eu posso dizer 1000 vezes à minha mulher que eu a amo. E dizer só de boca. Eu posso dizer 1000 vezes que amo alguém no meu trabalho ou uma relação que eu tenha de amizade, mas nunca fazer nada por essa pessoa. Minha mãe me ensinou uma coisa que eu aprendi da forma mais difícil. Minha mãe dizer eu te amo era uma coisa... Para você arrancar um eu te amo de Dona Vilma era difícil. Mas quando eu cresci, eu comecei a aprender e entender. Minha mãe dizia que amava pelos atos. Sabe?
Ela ia na minha casa, eu chegava lá, minha casa estava toda arrumada, minha mãe tinha chave. Eu dizia assim, mãe, a senhora entrou lá em casa? Eu fiz, claro, meu filho. Você acha que quem arrumou tudo que estava lá? Eu botando o meu prato de comida. Eu fazia questão de botar o meu prato. É quando eu chegava lá, e João tá vindo, eu vou fazer o feijão que ele gosta. Mas me dizer eu te amo, foram pouquíssimas vezes que eu ouvi. E eu louvo a Deus que no último encontro que eu tive com ela, eu falei, mãe, eu te amo. Ela fez, meu filho, eu te amo tanto. Aí minha irmã estava perto e fez, eita, vai chover. Viu, mas disse, eu te amo. Ela sabia que era a última vez que estava me encontrando. Eu acho que ela sabia. Ela me dizer no último encontro, entende? Jesus disse assim, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Não adianta eu dizer, Jesus, eu te amo. Ah, Jesus, eu te amo, e cantar, e abrir todos os meus braços, e soltar toda a força da minha voz, se eu não entregar toda a força de quem eu sou nessa entrega verdadeira de amor. Entende? Terceira coisa que você não pode esquecer. A adoração é coletiva em Israel, não solitária. Você vai ter os momentos em que Jesus diz assim, você quer orar ao Senhor, se tranca no seu quarto. Essa é a sua intimidade com Deus. Mas essa intimidade que você tem com Deus, ela não se revela só quando você está sozinho e você cultua Deus em casa o tempo todo. Não. Ela é coletiva, você tem que ir para o culto e ir para a adoração coletiva. Hoje as pessoas gostam de cultuar às vezes pela internet. Não tem nenhuma relação aqui, ó. Eu não participo junto com o povo de Deus. Amar assim é maravilhoso. Porque eu não tenho relação nenhuma com você. Eu não estou ouvindo você falar mal de mim, como a gente às vezes ouve na igreja. E eu tenho que suportar isso e dizer, meu irmão, eu te amo. Fale assim comigo, não. Aquelas, eu ia dizer briga, mas dissensões, as dificuldades que você tem quando você está dentro da igreja, alguém quer de um jeito e outro quer de outro, e a gente vai meio que, sabe, ralando os cotovelos. Não há como você ser crente sozinho. Não há como você crescer sozinho. Sabe como eu entendo a igreja? A igreja para mim é como um rio. Sabe aquele rio caudaloso? Cheio de pedras que somos nós? A palavra de Deus diz que somos pedras vivas. Sabe como é que a gente entra no rio? Aquelas pedras quadradas cheias de ponta. E que machucam. E machucam quando você bate, quando você toca. Só que a igreja, quando o rio vai descendo, as pedras vão batendo uma nas outras. E quando você vê lá no final do rio, as pedras estão como? Todas redondinhas. Vai no rio, vai na praia, onde você for, as pedras são lisas e sem pontas. É assim que eu entendo a igreja. É assim que eu entendo a relação humana, porque a sua dificuldade que eu tenho com você, eu preciso superar em mim. Às vezes é a minha dificuldade, não é a dele, nem a sua. Então eu aprendo a crescer nessa relação. E eu vou, ó, é isso que nos aperfeiçoa, não é isso que o casamento faz conosco? Eu tenho 20 anos de casado, eu sei o que é. Faço o ano que vem, 20 anos, já estou dizendo que tenho 20, né? Casei em 2006. Então, essa relação vai me moldando e eu vou ali engolindo e aprendendo a ser melhor como Cristo fez. Você acha que era fácil amar profundamente alguém que sabe que vai te trair, como ele fez com Pedro? Você acha que é fácil amar alguém como Judas e ele tratou Judas igual aos outros? E aí eu vou terminar por aqui porque, entende? Então, não é solitário. Você precisa, a segunda parte que nós vamos estudar, que era amar o próximo como a si mesmo, precisa existir. Eu já estou fazendo algumas aplicações para você entender isso. Eu preciso amar a Deus com toda a minha força, mas o outro completa a minha relação enquanto ser humano. E por fim, amar a Deus é priorizar o seu reino, não a minha vida. Deus não tem que fazer tudo o que eu faço e eu tenho que aplicar todo o meu ser para conquistar o mundo. Não. Eu preciso priorizar o reino. Porque esse tempo que eu tenho aqui cessa. Esse tempo que eu estou aqui passa. E não adianta eu ganhar o mundo inteiro, minha alma perder. Então, o reino de Deus precisa ser priorizado. Quando Jesus diz, buscai primeiro o reino de Deus,
O centro de tudo que eu faço, inclusive no meu trabalho, e tudo que eu sou, passa por essa verdade. Deus precisa ser colocado em primeiro lugar e tudo aquilo que Deus estabeleceu como verdade. O reino de Deus é isso. O reino de Deus são as pessoas. Quando ele diz, né, a expansão do reino é quando o evangelho é pregado. A expansão do reino hoje, antes era pela espada. Hoje é pela pregação do evangelho. É quando alguém se converte e as pessoas vão se convertendo e vão entrando no reino dos céus, você tem a expansão do reino. Portanto, a evangelização é priorizar o reino dos céus. O que é que nós concluímos? A adoração precisa ser uma entrega total do meu ser. Minha relação com Deus precisa passar por isso. Adorar a Deus sobre todas as coisas é um chamado à fé bíblica. É um chamado à vontade dele revelada na sua palavra. Eu preciso amar isso com todo o meu ser, eu preciso entregar tudo, eu preciso viver para Deus com toda a intensidade. Porque um dia a minha vida vai cessar. E eu preciso lembrar que vai cessar para encontrar com Ele. Entende? Então, como uma noiva, eu me preparo para encontrar com o meu noivo. Lembra das 10 noivas? 5 estavam prontas. A lamparina cheia. Estavam ataviadas. O que é isso numa linguagem bíblica? Vive para Deus, pratica a verdade de Deus, vive a sua vontade, se limpa e se despe do velho homem para se revestir de Cristo e está pronta para encontrar o seu noivo no dia da morte. Então não há espaço para uma espiritualidade descartável, entende? Não há espaço para uma fé baseada na conveniência e na minha vontade. Não existe isso do reino dos céus. Adorar e amar a Deus é se sujeitar a Ele. É dizer, Senhor, seja feita a sua vontade. Sempre. Foi uma frase de Santo Agostinho, nos seus sermões da primeira epístola de João. E eu quero encerrar dizendo isso. Ama a Deus e faze o que quiseres. Não é faça o que quiseres porque Deus te ama. É ama a Deus e faze o que quiseres. Entende? Porque quando eu amo verdadeiramente, eu vou fazer tudo que eu quero, mas segundo a vontade dele. Segundo o amor dele, segundo a sujeição dele. Quando nós amamos a Deus verdadeiramente, tudo mais na nossa vida se ordena. Tudo mais na nossa vida chega ao lugar, porque nós tentamos buscar sempre a vontade desse Deus. Vamos orar? Pai do céu, obrigado, Senhor, por esse momento. Obrigado porque nós entendemos que amar o Senhor significa viver para Ti, com tudo que somos. Que significa amar ao Senhor com mente, com alma, com corpo e com a nossa vontade. Significa romper com essa adoração superficial baseada em sentimentos, mas viver numa entrega total do nosso ser ao Senhor. É reconhecer, Senhor, que adorar é um ato diário de entrega e de obediência sempre à Tua vontade. Pai do céu, nos ajuda, Senhor, a agir em conformidade com o Teu grande e primeiro mandamento. É a nossa oração a Ti, em nome de Jesus. Amém. Receber a bênção, queridos, que a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e o amor insondável de Deus, nosso eterno Pai, sejam sobre vós aqui no Lago Norte e sobre a Igreja de Cristo espalhada sobre toda a terra, agora e para sempre. Amém. Deus abençoe a sua vida.